Muito bem, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. Que bênção estarmos aqui novamente reiniciando, ou melhor, continuando aqui o nosso estudo no livro do Apocalipse, este livro maravilhoso, muito abençoado, que realmente fala profundamente aos nossos corações. Na nossa última videoaula, foi a primeira, nós falamos acerca da introdução ao livro do Apocalipse. Desta feita, nós vamos falar acerca do prólogo do livro, particularmente nos capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, tá bem? Então conta aí com a sua prestimosa atenção, você que é um aluno que ávido por conhecimento, deseja, como todo bom estudante da palavra do Senhor, crescer no conhecimento, na graça, de Deus. Então vamos ao nosso estudo. Mas antes de nós iniciarmos esse estudo no livro do Apocalipse, eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas, tá bem? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer como introdução ao nosso tema de hoje, que é o prólogo. A primeira pergunta que eu faço a você, meu querido irmão, meu querido amigo, distinto aluno, pessoa amiga do Evangelho, quem sabe de repente tem um amigo aí do Evangelho que vai nos acompanhar depois. Estamos aqui ao vivo e a cores no Facebook. Posteriormente, esse estudo nós colocaremos no Facebook. É possível que o amigo, mesmo não evangélico, possa depois aproveitar bem esses nossos estudos. Eu quero começar com a primeira pergunta, a seguinte: você se considera uma pessoa verdadeiramente serva de Cristo? Agora, para você, irmão em Cristo, essa pergunta é mais particularmente para o cristão, a pessoa que já tem uma fé em Cristo. Então, eu estou fazendo essa pergunta e vou reiterá-la novamente. Você se considera como uma pessoa verdadeiramente serva, pessoa serva de Cristo? Esta é a primeira pergunta que eu faço. A segunda: você se sente um cristão comprometido com o reino de Deus ou comprometido com Cristo? Você se considera uma pessoa comprometida com o reino de Cristo? A terceira é a seguinte: você encara o Apocalipse como palavra de Deus ou como palavra de João? Você encara o Apocalipse como uma palavra inteiramente de Deus ou como palavra de João? O que você vai responder? E eu aqui, só para lembrar os nossos irmãos, lembrando que você que ligou agora o seu Facebook, nós já iniciamos o estudo do Apocalipse, quando nós, na semana passada, falamos acerca da introdução ao livro do Apocalipse. E aí eu pergunto, se você aproveitou bem nossos estudos. Uma das vantagens de nós colocarmos esses estudos no nosso canal, em nosso canal no YouTube, é que o aluno ou o estudante da Bíblia, se por algum motivo ele parar ali de assistir, por algum motivo tiver que se ausentar, não tem problema, você pode desligar o celular e um dia depois, ou meia hora depois, ou 24 horas depois, não há problema nenhum, você vai novamente, liga, vai lá no YouTube, acessa o nosso canal e a aula vai iniciar daquele ponto onde você parou, tá bem? Essa é uma das vantagens de nosso canal, ou dos estudos colocados aí no YouTube. Então, outra pergunta: você se considera uma pessoa bem-aventurada de acordo com o texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 3? Nós vamos daqui a pouco ler esse texto aqui, por isso já estou me antecipando e fazendo a pergunta. Você, meu irmão em Cristo, se considera uma pessoa bem-aventurada de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 3? Mais uma pergunta para você responder, tá bem? Então, não se esqueça, inscreva-se em nosso canal para que você possa desfrutar destes belos estudos que com certeza servirão para a sua vida espiritual. Propague esta nossa mensagem. Essa mensagem, aliás, a mensagem não é minha. Estaremos aqui ensinando a palavra de Deus, a mensagem é do Espírito Santo, a mensagem é de Deus, a mensagem é de Cristo, porém, gostaria que você compartilhasse aí na medida do possível com seus amigos, com seus outros irmãos, de repente não tem conhecimento ainda da existência desse nosso Face, do nosso canal, para que outras pessoas possam compartilhar essa mensagem e ser também, cada uma dessas pessoas, ser edificada. Nós vamos ler daqui a pouco os 3 versículos como base aqui do nosso prólogo, tá bem? E também leremos outros textos que darão base, servirão de embasamento para tudo que nós vamos explicar aqui hoje, tá bem? Então vamos ler não só o Apocalipse, como outros textos de outras passagens bíblicas dos Evangelhos do Antigo Testamento, apenas para dar mais embasamento e facilitar você ter uma melhor compreensão desse estudo no Apocalipse.
Muito bem, vamos lá à leitura de um texto. Mas antes, algumas particularidades aqui importantes que eu gostaria de compartilhar com os nossos irmãos, tá bem? Então, isso é muito importante. Você verá durante o estudo do Apocalipse, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, capítulo 22, que em algumas ocasiões nós veremos o próprio Cristo transmitindo informações a João. Mas também passaremos, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Em outra ocasião nós veremos um ancião falando. Veremos isso em Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Um ancião falando. Como também veremos com frequência um anjo transmitindo um recado, uma mensagem de Cristo ao apóstolo João. No caso, Apocalipse capítulo 17, versículo 1. 19, capítulo 9. Capítulo 19, versículo 9 e 10. E assim por diante. E há momentos em que João ouvirá uma voz do céu, dizendo para ele escrever, né? Isso está em Apocalipse capítulo 10, versículo 4. Muito bem, então vamos à nossa leitura, a leitura do nosso texto hoje separada exclusivamente com esse propósito que é trazer o prólogo deste livro. Vamos lá? Vamos à palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 ao 3. Se você tem um exemplar aí da palavra de Deus e quiser compartilhar conosco esta leitura, lhe fará bem. O texto diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3. Vamos ao versículo 1. Diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Pronto. Acabamos de ler os 3 versículos do prólogo do livro do Apocalipse. Vamos por partes, tá bem? Dividimos aqui esses 3 versículos em partes, em porções. Alguns termos aqui nós iremos explicar separadamente, claro, para facilitar, didaticamente facilitar a compreensão dos nossos queridos irmãos que estão nos assistindo. Então vamos dividir por parte cada versículo com esta finalidade, deixar que o irmão, ou permitir que os nossos irmãos que estamos acompanhando possam compreender melhor. Poderíamos fazer aqui uma síntese, mas fazermos uma síntese seria desperdiçar tanta coisa aqui preciosa, tantas coisas boas que o Senhor nos deu na sua palavra. Portanto, é muito bom a gente esmiuçar mais o texto, trazer mais conhecimento, elucidar melhor o texto, a fim de que os nossos irmãos sejam cada vez mais edificados com o conhecimento da palavra do Senhor. Vamos à primeira parte aqui do nosso texto, do capítulo 1, versículo 1, no termo ou na frase que diz revelação de Jesus Cristo. Apenas isso para iniciar. A partir de agora vamos mergulhar nesses textos aqui, tá bem? Então o texto diz revelação de Jesus Cristo. Você já sabe que revelação, esta palavra revelação, no grego significa apocalipsis. Apocalipse, que significa revelação, desvendamento. Então isto foi uma revelação ou um desvendamento da parte de Jesus Cristo, que transmitiu ao anjo este, por sua vez, a João, e João às igrejas do Senhor. Então no grego, guarde bem essa palavra, nós já falamos acerca disso na aula introdutória, na videoaula anterior, que foi a primeira, e nós já explicamos acerca disso. Mas não custa nada nós relembrarmos aqui a fim de fixar melhor o termo na mente e no coração de nossos irmãos. Então lembre-se que a palavra Apocalipse significa, ou o termo Apocalipse significa revelação. Lembrando que esse termo Apocalipse é um termo no grego, mesmo porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, não se esqueça, no grego Apocalipse significa revelação, desvendamento. Certo? Entenda também como uma revelação da parte de Jesus Cristo. Quando o texto diz revelação de Jesus Cristo, significa dizer revelação da parte ou dada por Jesus Cristo. Então, revelação da parte de Jesus Cristo ou dada por Jesus Cristo, para que o aluno entenda bem isso aqui. Tá bem? Então, revelação que pertence a Cristo, isto é,
uma revelação que vem da parte dele. Dele quem? Jesus Cristo. E foi dada por ele, realmente foi uma revelação dada por ele. Você verá, não há a menor sombra de dúvida que essa revelação veio da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. Importante também frisar que Jesus não é o tema do livro, e sim o autor do livro. Já falamos que o autor do livro certamente não é só a pessoa que escreve. Aliás, nem sempre o autor é quem escreve. Vimos isso quando nós explicamos a questão ali do livro de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos. Na verdade, é a epístola de autoria paulina, porém Paulo não foi quem escreveu, e sim Técio foi quem escreveu o livro, ou a epístola aos Romanos. Então, apesar de João ter escrito, ou o amanuense ter escrito, mas o autor, né, humanamente aqui falando, uma linguagem aqui bem fácil, foi João. Porém, o grande autor do Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo, porque a revelação foi dada por ele. Então, Jesus não é o tema do livro, e sim o autor desse livro. Jesus é quem faz ou dá as revelações por todo o livro, desde o capítulo 1 até o último capítulo, capítulo 22, você verá que todas as revelações foram dadas pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, a questão da revelação. Por quê? Porque esse termo revelação não surge somente aqui no Apocalipse. Então, o texto inicia revelação de Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu sua epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 12, ele também coloca ali no texto, quando ele diz, porque não recebi, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo já tinha dado uma revelação a Paulo, aliás, muitas revelações, praticamente todo o teor doutrinário das epístolas paulinas foi inspirada pelo Espírito Santo, portanto dada pelo próprio Cristo ao apóstolo Paulo, e ele disse que recebeu toda estas informações que nós temos nas epístolas de Paulo. Claro, a parte doutrinária lhe foi dada por revelação, e claro, essa revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Porém, as epístolas de Paulo não têm esse teor apocalíptico, e sim o próprio livro do Apocalipse, que tem como termo, né, o próprio nome Apocalipse, que significa revelação. O propósito de João, quando escreveu, foi estabeleceu logo de saída, quando você lê no capítulo 1, como acabamos de ler, João, o propósito dele já era de cara demonstrar a autoridade do livro. Por isso que ele aqui evoca e já coloca o nome aqui de personagens como Deus, Jesus Cristo. Então isso é muito relevante, porque vai ressaltar, vai dar uma maior significação ao texto que ele vai começar a escrever. Isso é muito expressivo, esta fala de João, quando ele começa mostrando o propósito dele. Então ele começa lá já pisando lá embaixo no acelerador, digamos assim, na linguagem, já demonstrando com que a autoridade do seu livro, tá bem? Isso é muito importante. O próprio título do livro é a chave da mensagem. Por quê? Revelação de Jesus Cristo. Então o próprio título do livro é a chave de sua mensagem. Por quê? Porque é a revelação de Jesus Cristo. Terminada essa parte introdutória, nesse primeiro termo, revelação de Jesus Cristo, vamos à continuação do versículo 1. E eu quero pegar agora esse texto, se você puder sublinhar na sua Bíblia, coloca aí, o qual Deus lhe deu. Então, revelação de Jesus Cristo. Ele foi bem enfático quanto a isso, João. E ele diz mais a fonte desta revelação. Então ele diz, o qual Deus lhe deu. Então, em meio à crise, ou às crises que a igreja estava passando ali na Ásia Menor, um clima de uma política de perseguição ali contra os cristãos, ou contra a igreja primitiva, Deus, ele, através dessa revelação, demonstra a sua soberania, que ele está, na verdade, o controle da história do mundo não estava com os imperadores de Roma, mas com o próprio Deus. Portanto, esta revelação do Apocalipse vai nos dar deu uma maior segurança naquela época aos cristãos que estavam sendo perseguidos, uma grande força, podemos assim imaginar, porque demonstrava que Deus, apesar das perseguições, Deus ainda era e ainda é até hoje o soberano em toda a história. Deus está no controle de tudo. Então Deus é a verdadeira origem de toda a iluminação. Então, o intuito também de João era assegurar que Deus
está no controle de tudo. Isso é muito importante porque o texto, com essa entrega, nós veremos daqui a pouco, vamos explicar mais a fundo o restante do texto, nós veremos aqui um termo que nós podemos dizer como o teísmo, né? O teísmo. Porque, segundo os que defendem o deísmo, o que é isso, pastor? O senhor agora falou difícil. Então é que existe na teologia dois termos, um chamado teísmo e outro chamado deísmo. O teísmo mostra que realmente Deus ele se preocupa com a natureza, com a coisa criada, com as suas criaturas. Então Deus se relaciona com a humanidade, isso é chamado teísmo. E isso é muito salutar aqui no Apocalipse, porque vai demonstrar a preocupação de Deus ou cuidado de Deus para com os seus servos, particularmente com a sua igreja ou com os servos de Cristo. E já o deísmo defende que Deus é soberano, claro, Deus existe, é soberano, mas Deus está como que divorciado da raça humana, como se Deus não se importasse com a raça humana. Nós veremos que Deus se importa. Se ele não se importasse com a sua criatura, é claro que ele não estaria nem aí e sequer teria dado essa revelação ao seu Filho Jesus Cristo, e este, por sua vez, aos seus servos, aos crentes nele, na pessoa dele. Então, quando lemos o Apocalipse, nós veremos que o teísmo é confirmado no Apocalipse, né, por Deus ter dado essa revelação a Jesus e este ter dado aos homens. Então, Deus preocupa-se, sim, até hoje ele se preocupa com os seres humanos. Vamos continuar. Então entenda que a revelação, quando você lê o Apocalipse, você deve entender que a revelação não é de João. João é apenas uma espécie, assim podemos imaginar ou dizer, de repórter. Ele viu aquilo, e aquilo que ele viu, ele foi fiel àquela revelação, e ele escreve isso no livro chamado Apocalipse. Tá bem? Então, entenda que a revelação não é de João, mas é uma revelação dada pelo próprio Senhor. Tá bem? Jesus não é a fonte desta revelação, tá bem? Espero que você não se assuste com isso. Vou repetir novamente. Jesus não é a fonte desta revelação. Por quê? Porque a fonte veio do Pai. Se você observar com atenção o versículo 1, o texto diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, a fonte principal desta revelação, ela não veio do Senhor Jesus, ela veio de Deus. E este, por sua vez, passou ao Filho, o Filho ao anjo, e o anjo a João, e João, por sua vez, às igrejas. Então, Jesus não é a fonte desta revelação, porque ela veio do Pai. Como Filho, é interessante que Jesus continua submisso ao Pai. Isso aqui só demonstra a veracidade da Bíblia. Jesus, como Filho, ele continua submisso ao Pai. Nós vimos isso quando ele estava aqui no seu ministério terreno. Você pode ler o texto de João, capítulo 8, versículo 28, quando Jesus, ele diz, nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então Jesus, aqui na terra, quando ele estava aqui, pisando nesta terra, nessas areias aqui, ele disse que tudo que ele estava fazendo, ele viu o Pai fazer. E aqui nós vemos esta veracidade, ou seja, Jesus como Filho, ele continua sendo submisso ao Pai, isto é, o Pai dando a autoridade ao Filho, ou o Pai dando a revelação ao Filho, e o Filho, por sua vez, sendo obediente a esta revelação, entregando ao anjo, e este, por sua vez, a João, e João à igreja. Então, Jesus, como Filho, ele continua submisso a Deus. Observe que neste texto há 4 estágios da transmissão desta revelação. Começa do Pai para o Filho, quando o texto diz a qual Deus lhe deu, isto é, deu para o Filho. Do Filho para o anjo, nós veremos isso aqui, já lemos o texto. Do anjo para o escritor, que foi o apóstolo João, e do escritor para as igrejas. 4 estágios dessa revelação somente neste versículo. Entendeu aí? Muito bem, 4 estágios desta revelação. Aí você pergunta, mas por que Deus revelou isso a Jesus, entregou isso a Jesus? Jesus teve esse interesse em entregar esta mensagem aos destinatários finais, que nada mais, nada menos eram do que os seus discípulos, ou aliás, os seus servos, os crentes em Cristo. É que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Se você ler no Salmo 25, versículo 1, Mateus 11, 25 e outros textos, você verá que realmente o segredo do Senhor é para aquele tipo de pessoa que o teme, isto é, os servos de Deus. Vamos continuar agora com o texto seguinte, ou aliás, o mesmo versículo, mas nessa frase aqui, para mostrar ao seu servo. Então vejam
que no texto anterior nós vimos, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos. Lembra que eu perguntei se você se considera realmente um servo de Deus ou uma serva de Deus? Tá bem? Então o livro, é interessante, o Apocalipse é um livro para um tipo de público seleto. Quem é esse público? Os seus servos, isto é, os servos de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo. E é interessante, se você for no Apocalipse, se você for no Apocalipse, claro, no grego, você verá que este termo servo, no grego significa doulos. E doulos significa escravo. Então, na verdade, esta epístola, aliás, este livro aqui, foi dado para os escravos de Cristo. Não no escravo como muita gente que estudou a história do Brasil acha que era escravo, como aquele tipo de submissão forçada, onde o Senhor tinha pleno domínio sobre o escravo e ali humilhava seu escravo, batia nele, alimentava mal, enfim, era realmente algo, era uma verdadeira exploração. Porém, Jesus, o termo doulos, apesar de significar escravo, não existe essa exploração. Por quê? Porque nós somos servo de Cristo, isto é, escravo de Cristo, porém num sentido absoluto de dedicação a Deus e não por algo imposto, como se nós fôssemos só seguisse a Cristo, não por amor, mas sim por submissão plena a Ele, tá bem? E sem nenhum amor. Então, você lembre-se que esse termo, o contexto dessa época de João, quando ele escreveu, havia muitos escravos, né? Nesta época, escravos, ali particularmente em Roma, havia essa questão, essa cultura escravocrata, onde praticamente o escravo, o servo, ele não tinha direitos nenhum, não tinha direitos pessoais nenhum. Então este termo aqui, quando diz para mostrar aos seus servos, entenda como aquele servo escravo de Cristo, porém não tem essa conotação desta escravidão imposta, mas sim somos servos do Senhor Jesus Cristo, escravo de Cristo, porém no bom sentido. Por quê? Porque o termo doulo significa escravo também. Então, subentende, você pode entender isso como uma absoluta dedicação a Deus. Dedicação a Deus. Na continuação, o texto diz, as coisas que brevemente devem acontecer. Então o texto diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, você já entendeu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, na visão de João, quando nós lemos, há um certo senso de urgência nesta mensagem, ou na entrega desta mensagem. Tinha que ter rapidez. Por quê? Porque o texto diz, porque as coisas que brevemente devem acontecer. Devem acontecer. Então precisamos entender essa urgência. E essa urgência aqui, quando ele fala essas coisas brevemente devem acontecer, não está de acordo com o tempo de João. E vamos explicar isso mais no final. E sim com o tempo reservado exclusivamente para o Senhor cumprir com o seu desígnio. É interessante que o aluno ou estudante do Apocalipse entenda que cada crente em Cristo deve estudar este livro, deve amar este livro, mesmo porque nós já falamos isso na videoaula anterior, estou reiterando novamente. Por quê? Porque trata-se o Apocalipse de palavras do Senhor Jesus Cristo, de revelações do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, se você quer aprender realmente tudo sobre Jesus, você deve ler os 4 evangelhos, você deve ler as epístolas paulinas e outras epístolas, mas também o Apocalipse. Por quê? Porque Jesus também fala, e fala muito em Apocalipse. Então, as palavras de Jesus não estão apenas ali inseridas nos 4 evangelhos, mas também no Apocalipse. Por isso você deve estudar, aprender essa palavra. Mesmo porque em João 14, 23, o Senhor Jesus foi muito enfático quando disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Então, se você, de fato, é um verdadeiro servo de Cristo, um crente em Cristo, você deve amar esta palavra, guardar esta palavra, estudar essa palavra. Tá bem? Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, Apocalipse também é palavra de Cristo. Muito bem. Então, se eu fosse você, eu estudaria com mais afinco, cada vez mais, este livro chamado Apocalipse. Então, o Apocalipse é algo que estava na mente de Deus e, por sua vez, ele entregou isso que estava na sua mente ao seu Filho chamado Jesus Cristo. O texto diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Tá bem?
Agora, na continuação do texto, nós vemos essa expressão, e pelo seu anjo as enviou. Então entenda anjo aí como anjo realmente literal, anjo literal, certo? Isto é, alguém sobrenatural, um ser sobrenatural, tá bem? Então o anjo ele foi comissionado, não sabemos quem foi esse anjo, se foi Miguel, se foi Gabriel ou outro anjo. Sabemos que no céu há muitos e milhares de anjos, porém aqui o texto não é citado quem é esse anjo. Alguns chegam a dizer, não, esse anjo era o próprio Jesus, mas não era o Senhor Jesus. É tanto que nós veremos depois que João vai querer ajoelhar-se perante esse anjo não vai permitir que ele o adore, tá bem? Então é um anjo, apesar de não sabermos quem é esse anjo, o nome dele não é mencionado, porém você deve entender como um anjo comissionado, mesmo porque um anjo é alguém que é um mensageiro. O anjo significa isso, mensageiro, tá bem? Na questão de anjo, não é novidade para ninguém o anjo transmitir mensagem. Nós já vimos isso em tantas partes da Bíblia. Por exemplo, quando você estuda o livro de Daniel, lá em Daniel capítulo 8, versículos 15 e 16, e Daniel 9, 21 e Daniel 10, 10, você vê há um diálogo entre Daniel e um anjo. Tá? Quando você vai para Zacarias, capítulo 1, versículo 19, você vê o anjo falando com Zacarias. Então, essa questão do anjo ser o portador de uma mensagem não está praticamente só contido isto no livro do Apocalipse, mas em outras passagens da Bíblia se testam aqui, mas há outras mensagens, anjos falando com Abraão, anjos falando com Ló, não é? Enfim, anjo falando com Maria, isto é, anjos são mensageiros de Deus aos homens, quando Deus tem algo para transmitir, então ele pode enviar um anjo para transmitir essa mensagem, assim como Jesus, não é? Ali ele envia o anjo com esta mensagem introdutória do Apocalipse para João, seu servo. Então João ele recebe essa mensagem aqui no início do texto do Apocalipse de um anjo. E isto confirma a veracidade da Bíblia. Conforme eu já disse, os anjos não trazem mensagem apenas no Apocalipse, mas praticamente em toda a Bíblia vemos anjos entregando mensagem. Então isso só confirma a exatidão, a veracidade, a inerrância da Bíblia. Tá bem? No verso seguinte, aliás, no mesmo verso, além do texto dizer, pelo seu anjo as enviou, diz mais assim, as notificou a João, seu servo. E as notificou a João, seu servo, já no finalzinho do versículo 1. Então, é importante nós entendermos que João foi o último discípulo do Senhor, o apóstolo do Senhor Jesus a morrer. Aliás, segundo os comentaristas, segundo a história dos pais da igreja, João, ele morreu de velhice, não foi martirizado, aliás, chegou até a sofrer um martírio, mas ele escapou daquela morte certa. Deus, por sua misericórdia, o livrou, segundo a história conta. Portanto, era a última pessoa, podemos dizer, a pessoa que o Senhor Jesus escolheu para receber este homem, João, este servo de Cristo, receber uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas chegam até a discordar, achando que João não foi, João o apóstolo, não é o mesmo João do Apocalipse. E usa o argumento, aquela questão que nós explicamos na videoaula anterior. Eles chegam a argumentar que o grego do Evangelho de João é diferente do grego do Apocalipse. E nós explicamos na ocasião, apesar de eu crer que foi o próprio João que escreveu, mas mesmo assim, se não foi o João, ele pode ter usado ali um amanuense. O que era um amanuense? Uma pessoa contratada para escrever. E ali João possivelmente pode ter há esta possibilidade dele ter ditado o livro do Apocalipse e o amanuense ter escrito. Então, muitos chegam a dizer que o Apocalipse difere o grego do Apocalipse do Evangelho de João, porque o grego parece um grego mais afinado, um grego mais bem escrito, o grego do Apocalipse. Mas isso não tira a autoridade do livro e nem de João, apóstolo do Senhor Jesus. Outros chegam a dizer que esse João não era o apóstolo, um dos apóstolos de Cristo, o apóstolo João, porque Jesus não cita aqui ele como apóstolo, mas sim como servo, né? Como seu servo. Bem, pode ter sido, porque você sabe que no primeiro versículo, quando João escreve, João, seu servo, ele mesmo escrevendo, não quis colocar ali por uma questão pessoal como apóstolo, João apóstolo, mas sim, ele se considerava
apenas um simples servo do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui porque ele era um homem muito humilde, um homem amoroso, o apóstolo João, tá bem? Então alguns chegam a dizer que João não é o autor do Apocalipse, mas isso é uma inverdade. Cremos que João, o próprio João, discípulo do Senhor Jesus Cristo, foi o autor, mesmo porque foi a pessoa que escreveu o Apocalipse, mesmo porque se ele era o último discípulo, o último apóstolo ainda vivo, Jesus, claro, Jesus nunca erra, ele não poderia entregar essa mensagem a outra pessoa que não fosse de extrema confiança sua, não é? Ele escreveu, ele entregou esta revelação ao seu último apóstolo vivo nesta época ainda, que era o apóstolo João, e não a outro João, qualquer outra pessoa qualquer. Então, se havia uma pessoa ainda viva, era João, claro que Jesus iria escolher o seu discípulo, aquela pessoa que viu o seu batismo, viu Jesus fazer milagres e também foi testemunha da sua ressurreição. Tá bem? Muito bem. Então não seria razoável de Jesus deixar de entregar essa revelação a João, seu discípulo, o seu apóstolo, para entregar a outra pessoa com o mesmo nome, João. É isso. Vamos agora ao versículo 2. Para isso, vamos ler todo o versículo 2. Depois iremos aqui separar por partes este texto. Versículo 2 diz: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Vou ler novamente. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tens visto. Muito bem. O termo diz assim, o qual testificou. Então, por que João escreveu isso? O qual testificou. O que ele estava querendo dizer aqui? Ele estava atestando o que ele viu e ouviu. Então, ele estava aqui mostrando a veracidade das suas palavras, da sua visão. Tudo o que ele viu, ele escreveu. Então, o texto diz o qual testificou. Isto é, atestou o que viu e ouviu. Não é? E alguns chegam até a chamar isso aqui de aoristo epistolar. O que é isso? Aoristo é quando o autor fala de algo que estava prestes a escrever, como se já tivesse escrito. Por isso que João, é claro que ele teve cremos que ele não foi escrevendo todo o Apocalipse à medida que ele ia tendo as visões, mas ele teve uma visão completa. Após ele ter toda essa visão completa, Jesus mostrou tudo isso a ele, ficou na sua mente. E ele, quando foi iniciar o Apocalipse, como prólogo, esses 3 primeiros textos, ele já estava falando de algo que ele já estava vendo à frente. Então chamamos isso de aoristo epistolar. Isto é, ele falava de algo que estava prestes a escrever, como se já tivesse escrito. Então entenda isso como aoristo epistolar. Por isso que diz o qual testificou. Muito bem. Isso também confirma... Esta palavra confirma a verdade da palavra da profecia, que estava prestes a ser transmitida para a igreja cristã. João assegura, quando diz o qual testificou, que a sua palavra é veraz, que a sua palavra é verdadeira, e que suas visões são reais, né? E que sua mensagem é urgente. É interessante também você ficar bem entendido que o Apocalipse não é uma obra literária de João, apesar de alguns aí, né, que ficam duvidando da autoria de João, chegam a achar que não é uma obra inspirada, mas isso foi fruto da mente, sonhos de João, ou alguém chega a achar que por ele já estar com a idade avançada, ele começou a ter essas visões como se fosse algo meramente humano. Então, tire da sua mente, da sua imaginação, qualquer tentação a pensar assim, tá bem? Então, o Apocalipse não é uma obra literária, fruto da mente, ou do coração, ou dos desejos, dos pensamentos de João. O Apocalipse é uma mensagem real, veraz, verdadeira, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, João, ele não propaga as suas ideias. Você não verá aqui ideias de João, e sim revelações dadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, não é algo fruto da sua imaginação, ou pura fantasia de forma alguma. Tá certo? Agora, João foi somente o quê? Uma testemunha fiel do que ele viu e do que ele ouviu. Tá bem? E ele vai reiterar isso quando você estudar Apocalipse, chegar em Apocalipse capítulo 22, versículo 8. Vamos ler esse texto, Apocalipse 22, 8, aqui mais fácil de achar. Apocalipse capítulo 22, versículo 8, nós estaremos confirmando tudo aquilo que nós falamos a respeito desse texto
destas últimas palavras aqui que eu mencionei. Apocalipse 22, 8 diz assim, 22, verso 8, diz: Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo, perdão. Versículo 9, mas ele me disse, não faça isto, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então, foi ali, esse anjo não era Jesus, e sim um próprio anjo. Tanto que, se fosse Jesus, Jesus teria aceitado essa adoração. Mas a mensagem do Apocalipse foi dada por Jesus Cristo, que por sua vez entregou um anjo, e um anjo a João. Tá bem? É isso. E aqui o texto vai nos mostrar, logo acabamos de ler, pelo menos aqui explicar o qual testificou, mostrando aqui que isso não foi fruto da mente de João, mas foi uma revelação dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aí nós veremos agora na continuação, ele diz assim, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Né? Então o texto diz, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Vamos ao texto aqui, a continuação. Então, o qual testificou, nós já explicamos, não é? Já explicamos. E agora vem, da palavra de Deus, o qual testificou da palavra de Deus. Então, João atesta a origem divina dessa revelação. Atestou a origem divina desta revelação. Muito bem. Essa expressão aponta para a palavra desta profecia, que teve origem em quem? Em Deus. Então, ele diz, da palavra de Deus, o qual testificou da palavra de Deus. Isto é, João estava trazendo uma revelação, não algo fruto da sua imaginação, mas do próprio Deus. Então esta expressão aponta para a palavra desta profecia, e o livro do Apocalipse também é palavra de Deus. Muito bem. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 22, nós veremos isso, lógico, mais à frente, Apocalipse capítulo 22, versículos 6 e 7, só para dar segurança acerca deste teor poderoso da palavra de Deus, ficou escrito assim, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, para mostrar a veracidade da palavra. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Vejam que assim como João, ele começa se expressando aqui, escrevendo as coisas que brevemente devem acontecer, já no final do seu livro, ele ainda reitera isso, as coisas que brevemente devem acontecer. E o verso 7 diz, eis que presto venha, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Isto é, João estava testificando deste livro do Apocalipse e mostrando que este livro é, de fato, a palavra de Deus. Tá bem? É palavra de Deus. E é a palavra de Deus, de fato. A Bíblia é, o Apocalipse é. Na continuação do texto diz, e do testemunho de Jesus Cristo. E do testemunho de Jesus Cristo. Então vou ler novamente o versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus, certo? E do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem vistos. E de tudo o que tem visto. Vamos pegar essa parte aqui do texto quando ele diz, e do testemunho de Jesus Cristo. Então está em foco o quê? O testemunho dado pelo próprio Jesus Cristo. Então, esta palavra ela é verdadeira, não é só porque João está dizendo, é porque o próprio Senhor Jesus testificou que esta palavra é verdadeira. Por que é verdadeira? Porque ele recebeu do Pai. E o Pai, por sua vez, entregou o Filho, e assim, sucessivamente, chegou até nós. Então, o texto, ele diz, e do testemunho de Jesus Cristo, ele está aqui evocando o próprio testemunho de Jesus Cristo, como a prova cabal, a prova maior, de que o seu livro é puramente a verdade. E ele mostra aqui o testemunho de Jesus Cristo, isto é, deve ser levado a sério o livro do Apocalipse, o teor de todo o Apocalipse, porque é uma revelação de Jesus Cristo, que ele recebeu da parte do Pai. Então, ele mostra aqui que o seu testemunho, o testemunho de Cristo, foi entregue a ele, e ele, por sua vez, escreveu o seu livro, né, o livro do Apocalipse. Então, o importante aqui é que Jesus é o grande testemunho aqui acerca do que passa a ser escrito. Ele menciona aqui o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é, João testifica acerca de Cristo. E Cristo testifica acerca do futuro do plano divino. E por final, já finalizando o versículo, diz assim, e de tudo que tem vistos. E de tudo que tem visto. Isto é, Cristo confirma o livro, pois contém as coisas que João recebeu por
revelação. Ele usa aqui o nome do Senhor Jesus Cristo, toma Jesus como testemunho de que tudo que ele vai escrever no Apocalipse é algo real, é algo veraz, algo verdadeiro, portanto, deve ser levado em consideração, tá bem? Isso é muito relevante. Vamos ao versículo 3. O versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos explicar? Muito bem. Então já lemos aqui o versículo 3, vamos explicar. Este termo bem-aventurado é um termo que no grego significa Macarios. E vamos explicar o que significa Macarios no grego, que, claro, é feliz, é bem-aventurado, tá bem? Esta expressão bem-aventurado, ela é interessante, e João, inspirado, colocou aqui. Por quê? Porque antigamente, na literatura pagã, as pessoas, quando diziam algo sobre os deuses, diziam que bem-aventurado eram os deuses, né? Esse Deus com D minúsculo. Por quê? Porque eles estão livres das aflições humanas, dos cuidados e aflições humanas. Outros chegam a dizer que os mortos é que são bem-aventurados, né? Porque já escaparam de qualquer vicissitude da vida. Aí o que é que João faz? João vai usar essa palavra, apesar das pessoas, assim, na literatura pagã, atribuir esse termo Macarios ou bem-aventurado aos deuses, porque estes estavam livres de qualquer aflição humana. João vai usar esta mesma palavra Macarios para dizer que felizes não são os deuses, felizes são os crentes, felizes são aqueles que vão ler as palavras dessa profecia, felizes são aqueles que ouvem, felizes são aqueles que vão guardar esta palavra. Então João toma como que emprestado no grego esta palavra e coloca aqui de forma categórica esse termo Macarios para mostrar que felizes são realmente aqueles que estão debaixo da graça de Cristo, que tem essa revelação, que podem ler essa revelação, que podem ouvir acerca desta revelação e que devem guardar esta revelação em seus corações, na sua mente, enfim. Então João aplicou o termo prometendo um estado de graça aos vivos ainda sujeitos aos conflitos da vida. Isto é, apesar de nós sofrermos os conflitos, os embates da vida, os conflitos, João diz que é possível sim a pessoa ser feliz em Cristo, tão somente em guardar, em ler, em ouvir estas palavras. Isso já é motivo de felicidade. E não como as pessoas usavam o termo, atribuindo apenas esse termo Macarios ou bem-aventurado, somente para os deuses, que eles, segundo a literatura daquela época, a literatura pagã, atribuía esse termo Macarios somente aos deuses, e outras pessoas atribuíam aos mortos, porque estes já não podiam mais sofrer. Então João, ele emprega esse termo Macarios para mostrar que bem-aventurados são as pessoas que vão ler esta revelação, o Apocalipse, os que vão ouvir o Apocalipse e os que vão guardar as palavras desta profecia, tá bem? Isto na linguagem de João, esse termo bem-aventurado significa um bem-estar espiritual que será dado aos leitores que não negligenciarem este livro. E ele diz mais: aquele que lê, bem-aventurado aquele que lê. Então no grego, esta palavra significa anagnoskon, que significa ler em voz alta. Então, claro, naquela época, naquele contexto de perseguição dos crentes, poucas pessoas sabiam ler. Havia muita gente que não sabia ler o grego, e por esta razão, João, ele escreve e demonstra aqui com muita clareza que bem-aventurado aquele que lê. Por quê? Porque as pessoas vão ler nas igrejas, claro, onde os cristãos iriam se reunir, e seriam felizes tanto aqueles que iriam ler, como também aqueles que iriam ouvir a leitura deste livro chamado Apocalipse. Então, isto é, a leitura naquela época era feita na igreja, onde os crentes se aglomeravam, ou deveriam se aglomerar para ouvir a palavra do Senhor. E essa questão de ouvir a palavra de Deus é algo realmente muito contundente e algo maravilhoso. Por quê? Porque Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz: bem-aventurado, aliás, Jesus disse assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que todo crente ele deve ter conhecimento da palavra de Deus, ter conhecimento também do Apocalipse, ter conhecimento das epístolas, ter conhecimento dos evangelhos. Por quê? Porque isso faz parte do nosso viver. Tá bem?
E além do mais, você deve se lembrar que a palavra de Deus é uma espada bigúmia. Por quê? Porque é uma espada, ela pode penetrar ali, né? Ali na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, fazendo essa distinção. Então é bom nós lermos sempre a palavra do Senhor. Então João, ele pretendia que o livro fosse usado em leitura oral, né? Oral, nesse contexto litúrgico da igreja, isto é, nos cultos cristãos. Quando ele diz aquele que lê, por quê? Bem-aventurado aquele que lê, porque geralmente na cultura judaica havia no dia de culto, particularmente nos dias de sábado, havia um certo número de pessoas que estavam ali prontas para lerem o livro da lei. Então, só a título de conhecimento, aquele que lê é o leitor oficial durante o culto. Então, aquele que lê, sempre nos cultos judaicos e também, consequentemente, no culto cristão, havia uma pessoa responsável, geralmente era alguém que sabia ler o grego, para ler para as demais pessoas ouvirem aquela leitura. Isso nós veremos também, aqui só a título de conhecimento, no costume judaico dentro da Palestina, particularmente nos dias festivos, 5 pessoas eram escaladas para ler a lei. Se fosse no dia da expiação, isto era, 6 pessoas eram escaladas. E se fosse no dia de sábado, geralmente era o mais comum no dia de sábado, onde os judeus se reuniam, eles liam, cerca de 7 pessoas eram escaladas para lerem o livro da lei. Agora, se essa sinagoga fosse fora da Palestina, era apenas uma pessoa. Agora, no contexto cristão, né, João, ele, quando coloca esse termo no seu livro Apocalipse, aquele que lê, ele estava mostrando que este livro era para ser lido em voz alta. Para quê? Para que os cristãos que não sabiam ler, eles pudessem ouvir o teor desta sua revelação. Então, Jesus não entregou esse livro a João para que esse livro fosse ignorado, selado, mas que esse livro fosse realmente passado para as gerações, para as igrejas do Senhor. Então, isso é muito importante. Para ser lido, especialmente para ser lido, ouvido e guardado. Isto é, um livro que deve ser levado muito a sério por causa do teor das suas profecias. E o texto diz mais assim, e os que ouvem. Então isso é importante, porque é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Né? Há um Provérbios capítulo 4, versículo 20, diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia e ouvirmos alguém ler a Bíblia. Tá bem? Bem-aventurados que ouvem. Muitas pessoas daquela época de João não sabiam ler. Por isso que João, essa bem-aventurança é para quem lê e também para aquelas pessoas que não sabiam ler, mas sabiam ouvir. Claro, naquela época não havia muitas cópias do Apocalipse, não é? E alguns chegam a dizer que o Apocalipse foram feitas cópias e entregas às igrejas, que nós posteriormente iremos falar, mas eram raras as cópias do Apocalipse. Nem todo mundo tinha esta condição de ter uma cópia do Apocalipse ou de outras porções do Antigo ou do Novo Testamento. Era algo muito raro naquela época, mas mesmo assim, nessa ocasião de um culto litúrgico cristão, o livro do Apocalipse era lido e as pessoas que estavam ali reunido, seja numa casa, seja em outro local, um lia e os demais ouviam. Então ele está mostrando aqui que bem-aventurado não é só quem lê, mas também aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Muito bem. Quem sabia ler, era feliz. Mas quem também sabia ouvir, também era feliz. Lembrando também que muitos cristãos daquela época eram perseguidos, né? Então o contexto era um contexto de perseguição. Debaixo dessa perseguição, nem todo mundo tinha condição ali de parar, ter um exemplar, como eu já disse, para ler. E certamente se fosse pego ali com a cópia, quem sabe, do Apocalipse, né? Certamente seria perseguido. Lógico, o contexto era um contexto de perseguição. Então, mais grande era o privilégio dos cristãos que tinham em seu meio uma pessoa que sabia ler. Apesar do contexto ser um contexto de perseguição, os crentes tornavam-se felizes. Por quê? Porque ouviam pessoas crentes que liam o Apocalipse e elas também se fortaleciam com a leitura. Então eles liam, ouviam, oravam e cantavam, mesmo debaixo da perseguição. Falando sobre perseguição, quero ler aqui um texto aqui, de um comentário de Wesber,
muito interessante aqui neste volume Novo Testamento, volume número 2, e ele vai falar sobre essa questão da perseguição. Quero ler aqui para os nossos irmãos. Ele diz assim, o Esdras escreveu, ele disse assim, por que João valeu-se de simbolismo? Aí ele diz, em primeiro lugar, esse tipo de código espiritual é compreendido somente pelos que conhecem a Cristo pessoalmente. Ele diz, para um oficial romano que tentasse usar Apocalipse como prova contra os cristãos, o texto não passaria de um enigma. O motivo mais importante, porém, é que o simbolismo não sofre os efeitos do tempo. João lança mão das grandes imagens da revelação de Deus e as organiza na forma de um drama empolgante que tem encorajado santos perseguidos e aflitos ao longo dos séculos. No entanto, não se deve concluir que o uso de símbolos indique que os eventos sejam fictícios. O apóstolo descreve acontecimentos reais. Existe um terceiro motivo pelo qual João se valeu do simbolismo. Preste muita atenção. Os símbolos não apenas transmitem informações, mas também comunicam valores e suscitam emoções. João poderia ter escrito, o mundo será governado por um ditador. Em vez disso, porém, descreveu uma besta. O símbolo é muito mais significativo do que o título ditador. Em lugar de explicar o sistema do mundo, o apóstolo apresenta a grande Babilônia e contrasta a meretriz com a noiva. E por aí vai. Então, um texto bem interessante nessa questão do simbolismo que nós veremos nas próximas aulas, né? Daqui a algumas aulas veremos a questão do simbolismo do Apocalipse. Bem, nós terminamos de explicar esse texto, vamos continuar. Então, ouvir, ainda falando sobre a questão de ouvir, quando ele diz, bem-aventurados os que ouvem, ouvir é muito mais do que ouvir significa muito mais do que ouvir. Por quê? Porque ouvir significa dar atenção, tá bem? Significa reconhecer o Apocalipse como palavra de Deus. Precisa ser ouvido também com o coração na palavra, com a mente, com o coração. Então, e aproveitando aqui, há um texto de Isaías capítulo 55, versículo 3, a parte A, diz assim, inclinai vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Portanto, como é importante nós ouvirmos o Apocalipse. Você está me ouvindo agora. Então, você considere-se, irmão em Cristo, uma pessoa feliz porque você está ouvindo a palavra de Deus. E o parecer do próprio Cristo, né, sobre essa questão de ouvir a palavra dele. João capítulo 5, versículo 24, o Senhor Jesus diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então ele diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Por isso como é importante ouvirmos a palavra do Senhor Jesus, ouvirmos o Evangelho e ouvirmos também o Apocalipse, ou até ler também o Apocalipse, o que é muito melhor. Tá bem? E ele diz mais, João, as palavras desta profecia. Os que ouvem o quê? As palavras desta profecia. Não está em foco aqui as profecias do Antigo Testamento, não. João não está se referindo às profecias do Antigo Testamento, e sim a profecia, ou seja, o teor profético do seu livro. Já quase no final do texto, quando ele fala no versículo 2, no versículo 3, ele diz, e guardam as coisas que nela estão escritas. Então esta bem-aventurança, ela é tríplice. A bem-aventurança é para os que leem, os que ouvem e os que guardam as coisas que estão escritas nesse livro. Então guardar não é só memorizar, tá certo? O que você leu. Guardar é muito mais. Guardar é obedecer, é praticar, é obedecer a palavra, conforme já disse. É guardar em qualquer circunstância. A circunstância da igreja naquela época, o contexto era de perseguição. Então João está dizendo, vocês são felizes se vocês guardarem. Apesar das perseguições que vocês estão sofrendo do imperador romano, essa perseguição religiosa contra os cristãos, vocês devem se manter firmes, guardando essa palavra, apesar das circunstâncias. Isso para nós é uma realidade em pleno século XXI. Apesar de alguns homens quererem promover leis que vão contra a palavra do Senhor, a igreja do Senhor deve continuar firme, íntegra. Apesar das perseguições que nós estamos sofrendo, ou ainda sofrerá, nós devemos guardar a palavra do Senhor em qualquer circunstância. Então, o importante
é nós guardarmos a palavra do Senhor, independente das circunstâncias, seja uma circunstância favorável ao cristianismo ou não favorável, nós devemos guardar a palavra do Senhor. Era isso que João tinha em mente. E principalmente porque devemos nos resguardar acerca das falsas doutrinas que surgem por aí. Muitas pessoas tentam, como alguns tentam a dizer que o teor da revelação de João no Apocalipse é coisa da sua imaginação, é coisa da seus próprios pensamentos. Não, de forma alguma. É uma revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui no versículo introdutório, versículo número 1, que foi uma revelação que estava do nosso Deus, e ele por sua vez passou para Jesus Cristo, o Senhor Jesus para o seu anjo para o apóstolo João, e João, claro, às igrejas do Senhor. Por quê? Porque hoje ainda há muitas falsas doutrinas, né? Devemos ter muito cuidado quanto a essas coisas. Apesar de pleno século XXI, ainda hoje, há um grande teor de falsas doutrinas, nós devemos guardar a sã doutrina de Cristo, guardar também o Apocalipse. Muito bem. Porque o tempo está próximo. Ele finaliza o texto, o versículo 3, dizendo: porque o tempo está próximo. É interessante aqui que no grego há dois termos para esta questão de proximidade, ou seja, do tempo. Tá certo? No grego há duas palavras para tempo. Uma palavra é chamada cronos e outra palavra é kairos. Por que eu estou dizendo isso? Porque no final ele diz, porque o tempo está próximo. Então vamos analisar esse termo aqui chamado tempo. Então, no grego existe duas palavras para explicar a questão do tempo. A primeira palavra, o termo é cronos. O segundo é kairos. O cronos significa o quê? Divisão, marcação, né? Contagem de tempo. Aí vem cronômetro, né? Contagem do tempo. Então, esta é uma expressão grega, tempo, cronos. Só que a palavra aqui no Apocalipse, esse cronos está mais relacionado, o cronos não está relacionado com este tempo aqui do Apocalipse, e sim a outra palavra, isto é, o kairos. Por quê? Porque o kairos, no grego, significa um momento oportuno, ou tempo de decisão, isto é, um tempo fixado, definido por Deus, ou definido por Deus. Então, este kairos aqui é um tempo que está na mente de Deus, ou seja, no desígnio de Deus. Podemos até assim ser um pouco exagerado, mas eu quero usar essa expressão. No calendário de Deus, tá certo? Esse tempo é um tempo que está reservado para os acontecimentos futuros acontecer não segundo o homem, mas segundo o tempo do homem, mas segundo o tempo de Deus. E João vai usar este segundo termo, o termo kairos, tá certo? Alguns intérpretes chegam a dizer que João esperava esse tempo para a sua época, né? Alguns chegam a dizer que João esperava todos esses acontecimentos para a época que ele estava vivendo. Porém, é importante que cada geração de crentes vivam no dia a dia, esperando o Senhor Jesus voltar a qualquer momento. Tá certo? Isso é que é importante. Se João esperou Jesus naquela época, e posteriormente a igreja cristã primitiva esperava Jesus em cada geração, nós que estamos no pleno século XXI, devemos continuar esperando o Senhor Jesus Cristo, que vai a qualquer hora nos levar para o céu. Persevere em seguir o Senhor, ame o Apocalipse. Quero lhe convidar para que você nos acompanhe na próxima aula, próxima videoaula. Estaremos falando acerca do seguinte tema: saudação de João às 7 igrejas. Saudação de João às 7 igrejas, Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 8. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde e tenha misericórdia de ti. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.